Capítulo 6. A importância da ciência. Sejam bem-vindos ao Estudando Azul. No episódio de hoje trarei críticas aos debates que prejudicam a ciência no modo geral, como, por exemplo, as fake news, que possuem um alto poder destrutivo para a nossa área de aproveitamento e reforço da importância da ciência, como o desenvolvimento humano. Sem mais delongas, eu quero começar falando sobre o clássico que atormenta todo tipo de pesquisador da área das ciências naturais. E eu estou falando, é claro, do pensamento terraplanista. O formato da Terra não deve ser debatido no século XXI, visto que desde a Grécia Antiga, filósofos matemáticos como Erastótenes buscavam calcular o raio e circunferência do nosso planeta. Atualmente, prestar esforços para a tentativa de descredibilizar a ciência e proporcionar avanços tecnológicos e qualidade de vida é, na verdade, uma perda de recursos e tempo. Uma frase de Einstein, que talvez ajude a entender o que eu quero dizer, é assim: toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil, e, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos. Com isso, eu também quero reforçar a mensagem que, embora a ciência não seja perfeita, é o mais próximo que a gente tem de entender o mundo, e com o seu alto grau de confiabilidade em seus métodos. Eu quero distanciar, é claro, a ligação entre a ciência e a religião, que muitas pessoas insistem em haver, sendo que, na verdade, a metodologia científica não se sustenta com a fé que busca responder tudo. Na verdade, alguns dos autores até descrevem como sendo a investigação e observação neutra da natureza. Mas não se engane, é claro que é possível ser religioso cientista. Ao mesmo tempo, não há uma disputa nesse sentido. Na realidade, o texto em que eu me baseio para o vídeo é em específico do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é do autor Carl Sagan, que possui sim religião e ao mesmo tempo é sim o maior divulgador de todos os tempos. Tá, você pode discordar disso, mas fala aí nos comentários. E com isso, eu quero falar que o texto dele, né, O Mundo Assombrado pelos Demônios, discute exatamente isso, que muitas pessoas acabam confundindo o que é e o que não é ciência. E não é incomum, na verdade, para a gente que trabalha com a ciência, com laboratório, com pesquisa, apresentarmos o que a gente faz para, seja um familiar, seja para um amigo, na verdade, uma pessoa leiga que não está tão profundamente na área, o que a gente trabalha. E isso acaba desencadeando várias sequências de perguntas que supostamente deveriam ser da ciência, mas na verdade não são. Não são perguntas que nós respondemos. Então, com isso, eu me refiro aos assuntos que são mais voltados às pseudociências. E com isso, responder signos, lei da atração, extraterrestres na Área 51, Cidade Perdida de Atlântida, ou até mesmo monstros gigantes no fundo do mar. Bom, esses dois últimos em particular são muito voltados para a minha área de oceanografia, que muitas pessoas acabam confundindo e acabam vindo perguntar para a gente o que seriam essas coisas. Bom, e antes que pareça uma crítica ao estilo de vida de muitas pessoas, eu apenas gostaria de reforçar novamente que a ciência ela não possui uma ligação com a fé. E que, portanto, esses exemplos que eu acabei falando são pseudociências, que no latim se refere à falsa ciência, onde eu sei que, por exemplo, por experiência própria, muitos daqueles que caem nesse conto são pessoas leigas que possuem uma curiosidade e determinação muito forte para aprender algo que seja muito interessante. O que me leva a pensar que se houvesse uma filtração e instrução correta do que é confiável e o que não é, poderíamos ter destaque em muitas áreas do conhecimento apenas aproveitando essas pessoas curiosas. Infelizmente, eu não estou aqui para tirar conclusões precipitadas de um tema tão sensível, sabe? Eu quero apenas passar por cima e falar de algo que é inegável e que é imaginável, que é cada vez mais a nossa divulgação científica falha com seus meios de comunicação, que às vezes são confusos. Há brechas nesses meios. E quando nós falhamos com a comunicação confusa da ciência, há uma brecha para que uma pseudociência acolha mais e mais públicos. E para aqueles que não enxergam um problema nisso, eu volto a mencionar sobre o terraplanismo, que, claro, é um evento extremo, mas muitas vezes são um desserviço às conquistas que a ciência possui. No caso, servindo apenas para o desperdício de tempo e dinheiro. Além disso, há um efeito muito mais imediato numa informação falsa que ela pode coordenar uma população inteira ao desuso, por exemplo, da vacina. Ou então, as cidades que não entendem que a erosão costeira ela pode levantar uma área prejudicada, né, uma ausência de espaço em que você não pode sustentar casas, se muito próxima da região de risco, coisa do tipo. Não tenho como culpar uma única pessoa por todos os danos que são causados, né, por causa dessa disseminação de informação falsa. E nem é minha intenção, na verdade, apontar um culpado. Ao longo do vídeo, eu quero apenas terminar com a conclusão de que hoje é impensável
suprir a demanda de recursos que a sociedade tem, que impõe, sendo ela alimentação, energia, saúde, desmerecendo todos os esforços que a ciência usa para alavancar tudo isso. Assim, eu espero então ter ajudado a entender um pouco mais sobre a importância da ciência e de como que as fake news ou as pseudociências prejudicam o nosso conhecimento de mundo. E dito isso, até o próximo episódio de Estudando o Azul.